Olá, tudo bem? Meu nome é Gutierrez Alves e hoje vai ser a parte 2 do vídeo A Arte de Contar Histórias em Vídeos. Eu tenho 20 anos, curso Pedagogia e sou idealizador do Grupo Alegriar, um grupo que trabalha exclusivamente com entretenimento infantil, dando um rebusque à infância, à antiga infância. Este será direcionado para professores, contadores de histórias ou alguém que irá exercer alguma atividade que influencia e que envolve a oralidade. Este vídeo será dividido entre as partes que aparecerá a seguir para vocês: dicas para oratória, captação de atenção ao público, criação de uma própria história, utilização da voz como estímulo para a criatividade, além de um bônus, que se trata da criação de recursos criativos para você criar exclusivamente para a sua história, para a sua atividade. Em Dicas para Oratória, o primeiro tópico que a gente vai ver será a articulação. A articulação nada mais é do que um movimento de abre e fecha da língua que dança, entre aspas, dentro da sua boca, e as palavras que assim vão ser fluidas e concretas. Quando você consegue articular bem sua boca para pronunciar uma palavra, esta será melhor compreendida pela parte do ouvinte. Isto é, a sua mensagem chegará com mais clareza e será 100% transformada em informação. Ainda em pedagogia, na parte que a gente trabalha a alfabetização, há um período que a gente vê especificamente esses movimentos, inclusive o de cada letra. Nós vemos os gestos que cada letra representa na boca. Exemplo: M, N, P, Q. E não só o nome das letras, mas os sons que elas emitem. O N, por exemplo, é N. O M é O P é P. Então tudo isso é importante e entra nessa parte da articulação. É uma ótima dica para a oratória. E atrelado ao conceito da articulação, nós temos a dicção, que é justamente também essa maneira de se pronunciar uma palavra, de se articular a sua boca para pronunciar essa palavra, e assim transmitir uma mensagem clara, efetiva e consciente ao seu ouvinte. Quando você for apresentar, seja qualquer tipo de apresentação, você tem que levar em conta a quem a sua apresentação se dirige e utilizar as palavras que se encaixam no contexto, levando sempre em conta a idade, o contexto social, o contexto geográfico, né, que as pessoas se encaixam, porque é super importante você utilizar palavras que estão neste contexto, que você julga já fazer parte do vocabulário de determinada idade, de determinado grupo. Talvez você pode contar uma história que nela pode conter palavras que não vão fazer parte do vocabulário das crianças, dos ouvintes que você, né, pretende dirigir. Mas você pode substituir ou fazer a pronúncia longa dessa palavra, dando alguns exemplos. O primeiro caso é a substituição, quando você vai pegar uma palavra mais complexa e você pode digerir ela em uma frase que seja a representação desta palavra de uma forma mais clara, que passem a mesma ideia, mas de uma forma que o outro possa compreender. E o segundo caso, eu vou dar um exemplo que ficará bem melhor para vocês compreenderem. Há uma história que eu conto muito, que é o pescador, o anel e o rei. Nessa história, há a palavra boquiaberto. E geralmente, para a gente atender festas infantis, embora eu peço sempre uma média, né, das idades das crianças que vão estar no evento, as idades costumam variar bastante. Então eu sei que boquiaberto vai fazer parte do vocabulário de algumas crianças, mas de outras não. Então, o que eu utilizo? Eu não substituo a palavra boquiaberto. Eu posso falar: e o pescador ficou boquiaberto. Boquiaberto é quando alguém fica assim. E claro que posteriormente, quando a criança ouvir essa palavra de novo, logo a mente dela já vai ter uma referência, né, do que pode significar essa palavra. Talvez é aquele gesto que o tio fez naquele determinado lugar. Aquele gesto de ficar, né, espantoso, surpreso.
Então é super importante a gente fazer isso para a criança ter uma referência de onde buscar e rebuscar, né, o conceito de determinadas palavras, de determinados termos, né, que ainda estão sendo encaixados ali no mundo das palavras dela. E aí outro tópico legal que a gente tem também são as palavras que fazem parte de determinado das características marcantes da personalidade de um personagem de alguma história que você for contar. Quando um contador vai narrar, vai contar uma história, participar de uma narração, de uma contação, ele nunca conta a história 100% como está no livro. Até mesmo no dia a dia, se você perceber como é contados os causos, as histórias de antigamente, sempre o contador, né, coloca um pouco da sua pessoa naquela história e sempre acrescenta um pouco mais, altera algum fato. E a contação tem muito disso. Você coloca um pouco de si na história, você adapta a sua história para determinadas situações diversas, né, que você pode estar ali vivenciando. Então é super importante, quando você for ler o seu texto, né, aquele que você quer repassar, é muito importante que você entenda bem as características daquele personagem, o jeito que ele fala, como que você imagina nesse personagem se ele fosse de carne e osso, como seria o jeito dele, quais seriam as características marcantes, quais palavras que ele poderia utilizar. E essa base dessa personalidade que você cria vai te ajudar na hora de você contar a história. Porque até mesmo às vezes você pode esquecer uma palavra específica que você quer contar, né, durante aquela narração. A palavra que você quer dizer sumiu da mente. Então logo você vai ter uma referência de como é a personalidade daquele personagem, né, daquele ser que está na história. E vai ser bem mais fácil para você substituir e colocar uma outra palavra no lugar, seguindo essa ordem. Você vai compreender primeiro como que aquele personagem pensa, como que ele atua durante a história. Se é um personagem calmo, se ele é bravo, se ele é feliz o tempo todo, isso vai gerar mais credibilidade para a sua história. Não contar como está certinho vai gerar uma certa proximidade de você e do seu ouvinte. E agora a gente vai falar um pouco sobre a captação de atenção e os tópicos, né, que ela vai seguir. A captação de atenção, o nome, né, já fala, captar, é você reter a atenção para aquilo que você está contando, para aquilo que você está dizendo. E o primeiro tema dentro desse tópico é a voz. Na escola a gente sempre difere muito voz, oralidade e escrita. Na história a gente tem um período chamado de pré-história, porque não havia a escrita. Mas será que só porque não havia a escrita não houve história? Bem, a escrita é uma forma de perpassar a história, da história ser contada de gerações e gerações e chegar até nós hoje. Por não haver essa escrita, não tem como a gente saber o que havia naquela época, já que não há, né, nenhum relato escrito e nenhum caso, né, foi passado de geração em geração. Mas com certeza a oralidade participou muito das histórias que ali haviam. A voz é o fator principal durante uma contação de histórias. E a primeira dica para captar a atenção é você alterar o volume da sua voz durante uma atividade, durante uma narração, durante uma apresentação. Você pode escolher uma voz, né, média para narrar a história, né? Você escolhe, essa aqui vai ser a minha voz base, esse volume que eu falo agora, né? Vamos supor que eu estou com auxílio de microfone e vou falar para uma turma. Então essa voz aqui já está bacana. Eu não estou me esforçando, mas também não estou falando muito baixo, tá um volume legal. Agora, um acontecimento, a cena ficou um pouco com ar de suspense. Então agora eu já baixo um pouco a voz. E sabe, eu vou criando todo aquele clima de suspense. E aí de repente, surpresa! Então eu já elevo a minha voz nesse momento de surpresa, para quê? Justamente para captar a atenção. Gerando esse dinamismo, eu sempre vou ter a atenção do aluno, do ouvinte focada em mim. Ainda no quesito voz, várias histórias, na parte escrita delas, vocês podem notar que nem todas terminam apenas com um ponto de exclamação. Às vezes nem todas terminam só com um ponto, né, de interrogação. Então é super importante a gente estar sempre prestando atenção nessa pontuação das histórias, porque elas vão ser super importantes na hora da gente recontá-las. Então, por exemplo, se um personagem grita na história, geralmente na parte gráfica eles colocam até mesmo esse texto, né, da parte gritada em negrito e vários, né, pontos de exclamação.
Então a gente pode, na hora da contação, não fazer uma leitura, uma narração linear. Mas se o personagem grita, então a gente também, né, tem que expor toda aquela raiva ou toda aquela surpresa do personagem. Uma outra história que eu narro muito, que eu conto muito, é a vaca que botou um ovo. E essa vaca, um dia, ela acorda, olha para baixo e se depara com um ovo debaixo dela. E ela acreditando que aquele ovo é realmente dela. E como não é normal, não acontece da vaca botar um ovo, então ela, surpresa, já acorda, olha para baixo e exclama bem alto: eu botei um ovo! Então são várias as maneiras, né, de você gerar essa questão de espanto, de surpresa, de timidez. E é bem legal também inserir isso na sua história, na sua apresentação. Outro ponto super importante que também vai te ajudar a gerar uma personalidade na mente do seu ouvinte, das crianças, das características, né, do personagem, é a voz que você dá para ele. Então, você pode observar, né, a imagem, como que se veste, como se constrói, como que as palavras, como são as palavras que ele insere no seu vocabulário, que ele utiliza. E nisso você já pode gerar. Tem muita gente que tem facilidade, né, de gerar essa voz, já flui, né, dela, ela só bate o olho ali no personagem e fala: esse tem uma voz mais rouca, então eu posso falar assim. Eu falo: ô tio, eu não sei de nada não, tio. Ou então é um personagem mais tímido, mais quieto: eu não sei de nada não, viu? Talvez é um bravo e ele não gosta de falar nada com ninguém, ele fala com os dentes travados assim. E talvez, se você não tiver um recurso, né, recurso é o nosso próximo tema, é super importante você trabalhar com a voz. E a voz, ela não vai trabalhar sozinha, ela trabalha com as suas expressões faciais e com os gestos que as suas mãos, que o seu corpo faz. Então, se o personagem tá sério, tá triste, tá com raiva, aliás, então tudo, né, o seu rosto fecha, né, é aquela coisa de sombridade. Então o seu rosto fecha, sua mão, né, já vai ter uns movimentos mais afincos, mais duros, mais rígidos. O seu corpo, né, já não vai estar tão na postura, mas você já vai dar uma encurvada e você vai ser bravo. Porque tudo trabalha em conjunto para construir esse personagem na mente da criança. E agora a gente vai falar sobre os recursos que você pode utilizar numa história. Quando se fala em recurso, a gente tem sempre em mente a ideia de fantoches, de estruturas maiores, né? Mas recurso nem sempre é isso. Isso está incluso, mas se você não tiver acesso a isso onde você mora, ou se não tiver em casa, não tiver condições, há N recursos que você pode utilizar, inclusive materiais recicláveis, materiais que você tem em casa, materiais de cozinha, um travesseiro que você tem pode virar um personagem da sua história. Então só basta você usar a criatividade para gerar esse recurso. Os recursos mais tradicionais que nós temos são os fantoches de corpo inteiro. Eles você já consegue comprar pronto em alguns sites, ou até mesmo lojas, né, que vendam livros, etc. Alguns fantoches você vai comprar de um jeito, mas por necessidade dele se adaptar a alguma história, ou se você quiser dar alguma outra personalidade a ele, você vai poder customizar ele. Essa, por exemplo, era uma senhora e a gente repaginou ela. Ó. A gente colocou um cabelo novo, trocou o olhinho, a roupa e até o sapato. E há N possibilidades de você gerar um fantoche. Logo no fim do vídeo, a gente vai ver a parte prática e vocês vão poder fazer uma base desses fantoches. Quando você tem uma figura como um fantoche, ela é super importante para também funcionar como uma captação de atenção. É um recurso muito utilizado. Mas você sabia que nem sempre você precisa utilizar um fantoche? Você pode utilizar também música, canções que já podem conter na sua história, ou que você, com base na história que você for contar, ou na apresentação que você for fazer, você pode gerar uma melodia simples. Aqui eu tenho um ukulele. Ele é um instrumento de cordas, de 4 cordas. Ele é bem menor que um violão, né? Tem ele de vários tamanhos também, sempre menores que um violão. Ele é bem prático para contação, tanto para o transporte quanto para o som que ele emite. É um som bem mais criativo. E na história que eu já mencionei nesse vídeo, que é o Pescador, o Anel e o Rei, tem uma canção nessa história que Bia Bedran, que é a autora do livro, ela já inseriu na história. Então eu sempre canto essa canção quando eu vou narrar, quando eu vou contar essa história. É a seguinte música: Viva Deus e ninguém mais, quando Deus
caso você não tenha um instrumento e não sabe tocar nenhum também, não tem nenhum problema. Hoje a gente já tem no mercado uma grande gama de brinquedos de plástico que imitam sons de instrumentos. São de um custo bem legal que você pode utilizar. Aqui eu tenho uma flauta de êmbolo. Ela pode imitar movimentos, com ela também consigo fazer sons de pássaros, de corrida, de quando um personagem faz algum ato engraçado, também posso utilizar ela. O som que ela emite é este. Agora aqui eu já tenho um brinquedo, é um pandeirinho de plástico, ele é totalmente de plástico. Ele é de um custo bem baixo e que mesmo se você não souber tocar, né, você pode fazer umas batidas simples com as mãos. Então, com o tempo também você aprende. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Bom, mas você nem sempre precisa ter um recurso separado do seu corpo. Por exemplo, as suas mãos, os seus dedos podem se tornar personagens de uma história. Você pode fazer um olhinho, uma boquinha em cada dedo e ele já vai virar um personagem da sua história. E hoje em dia também há muitos materiais que você pode criar. Você tem o EVA, você tem o papel colossete, papel seda, barbantes. São N materiais que você pode utilizar para gerar o seu recurso, que vai dar um ar muito mais criativo à sua história e também vai funcionar como captação de atenção para a sua apresentação. Bom, e o próximo tópico para captação de atenção que a gente vai falar é o quebra-parede ou quebra-gelo, como alguns chamam. Com certeza em um filme, você já viu uma parte que um personagem para de interagir com o outro, de atuar com o outro, olha para a câmera e menciona uma frase, uma oração para a câmera. Este momento é o chamado quebra-parede ou quebra-gelo, justamente porque o personagem ele percebe, né, ele tem ciência que ele está sendo gravado e ele, né, então vai interagir com quem está assistindo ele no momento. Não é diferente na contação, na narração de história. Esse momento é quando você é capaz de encerrar uma parte, né, pausar uma parte ali da contação e dirigir uma pergunta relacionada ao assunto que estava sendo tratado para quem está ouvindo. Então, por exemplo, na história que a vaca põe um ovo, eu posso encerrar, né, alguma parte, pausar alguma parte ali da minha história, dirigir para as crianças. Mas vocês já viram vaca que põe ovo? Então, esse momento é importante porque se a criança estiver com a atenção dividida, distraída, nesse momento ela vai voltar a atenção para você, porque com certeza ela vai querer responder aquela pergunta, ela vai querer participar daquele momento. Então, é uma parte muito importante nesse tópico de captação de atenção. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a criação de uma própria história, do que exige, né? O que exige a criação de uma própria história. Quando eu quiser criar uma história, é só criar uma história assim, tá bom? É muito importante a gente pensar primeiro que quando você quer contar uma história a outro, você quer contar por quê? Porque quando você compreendeu a moral daquela história, você sentiu algo, você sentiu esperança, você gostou muito, você quer que o outro sinta aquilo também, não é verdade? Então, o primeiro passo para você criar a sua história é ter uma inspiração. Você vai buscar inspiração em outros autores, vai buscar inspiração na natureza, em músicas que você pode ouvir, em histórias que você já ouviu, e sempre a gente vai ter referências para criar nossas próprias histórias. Parte dessas criações que se tem são chamadas de paródia, que é quando a gente pega uma história, né, já original, já conhecida, e a gente altera ali alguns fatores, a gente altera a moral. Por exemplo, a gente tem a Chapeuzinho Vermelho, que é uma história tradicional, todo mundo já conhece, e a Chapeuzinho Amarelo. Se trata, né, de uma paródia, de uma mudança ali na história, mas que por ter o Chapeuzinho seguido de uma cor, a gente já remete o quê? A referência de Chapeuzinho Vermelho, que é a original, digamos assim, né? A que a gente já conhece há mais tempo, a que a gente tem como referência. Toda história, ela vai ter um corpo, uma estrutura. Ela tem que ter, né, aquele início, o meio e o fim, dividido em vários momentos. Qual é a dica que eu dou? Quando você for gerar a sua própria história, é super importante que você crie um esboço da sua história primeiro, sabe?
que você entenda como que é o seu personagem, os momentos que ele vai viver. E depois de você ter essa parte mais grossa, né, entre aspas, digamos assim, aí você vai conseguir o quê? Desenvolver mais a sua história, gerar mais linhas, gerar mais acontecimentos. Você vai conseguir focalizar e detalhar mais de seu personagem, a sua história. E aí que entra a criatividade. Você vai ter que ter muita criatividade, porque quanto mais criativa, interessante e cativante a sua história for, mais sucesso e mais êxito ela trará. Bom, e agora, na nossa parte prática do vídeo, a gente vai aprender a fazer uma base de fantoche. Fantoche é um recurso muito bom e que prende muita atenção da criança quando você for contar, narrar alguma história. Com essa base, você vai poder fazer animais ou pessoas. Além dos materiais básicos que nós vamos citar agora, você pode ainda incrementar o seu fantoche com fitas e todos os acessórios que você tiver em casa, talvez óculos de brinquedo ou algum brinquedo mesmo que se encaixe na personalidade que você quer dar àquele fantoche. E os materiais que a gente vai precisar são papelão. Eu utilizo um mais resistente, tá vendo? Que os convencionais. E aí eu vou precisar desse papelão cortado em um círculo. É um círculo, né? Aí que eu dobrei ali no meio, porque essa aqui já vai ser a nossa boca. E quando você cortar o círculo, você fique atento, né? Se cabe os seus dedos, os 4 dedos aqui, e se sobrar algum espacinho, embaixo do dedão tá tranquilo. Se está do mesmo tamanho aqui, né? E se está bem centralizada, a divisa ali, para que a boca feche, né, bem perfeitamente. E além desse círculo no papelão, a gente vai precisar também dessas 2 tirinhas aqui, ó, em papelão também. E você verifica se cabe, né, os 4 dedos. O dedão, como é pequeno, cabe tranquilamente. A gente vai precisar de uma tesoura para cortar todo o material que a gente vai utilizar aqui. E para juntar tudo, eu estou utilizando aqui a cola quente, a pistolinha, né, e o refil da cola quente em si. Além do material que eu vou cobrir o meu fantoche, né, que vai ser o feltro. O feltro é o material que eu mais utilizo para cobrir eles. Mas você pode utilizar outros tecidos, papel, até mesmo um TNT, um EVA e várias outras técnicas que você pode estar utilizando para cobrir esse fantoche. Lembrando que aqui a gente vai aprender a base para que você, a partir dela, consiga desenvolver outros fantoches. E o primeiro passo para você criar o seu fantoche é fazer um esboço dele e também pensar em qual a personalidade que você quer dar a ele. Quando você gera esse traço de personalidade, você também deve estar levando em consideração as cores que você quer utilizar, os formatos que ele vai ter, talvez as expressões faciais, né, que ele vai emitir para a criança. O meu eu vou utilizar o verde, que ele vai ser a base de um grilo. Então eu vou utilizar 2 tons de verde. Para cobrir a boca aqui, tradicionalmente, né, se utiliza o vermelho, o rosa, que é mais claro, num tom bem mais claro. Mas hoje, né, eu vou utilizar o verde. Esse verde mais claro aqui vai cobrir o interior da boca. E esse verde musgo vai ser o restante da cabecinha do nosso fantoche. O primeiro passo é, com a cola quente já bem aquecida, nós vamos tirar a medida aqui, né, da nossa base no feltro. Lembrando que sempre que você for riscar a sua peça de feltro, você risca pelo lado avesso, não pelo lado que vai ficar exposto, tá bom? Então aqui eu coloco a minha peça, tá vendo? Ela coube aqui inteira. E eu já recorto aqui ao redor, deixando sempre uma sobrinha. Bom, feito esse recorte, né, tendo sobrado aqui na lateral um pouco ainda do feltro, é hora da gente colar. Sempre inicie a colagem aqui pelo meio, ó, porque já vai garantir que o seu feltro automaticamente vai acompanhar essa dobrinha da boca, tá bom? Então lembre-se, cola quente bem aquecida, a gente vai começar do meio. E nessa parte do meio é super importante que a gente aplique bastante cola, né? E que fique bem marcado.
Então aqui eu realizei a colagem na parte, né, central aqui, que é a divisa, é a dobrinha da nossa boca. E com a boca dobrada já, eu vou fazer a minha colagem do restante. Com a boca dobrada, lembre-se, o círculo, né, aberto, dobrei minha boca, fazer a colagem. Pressiona um tempinho. É super importante você pressionar esse papelão. Quanto mais espesso ele for, né, mais você deve pressionar aqui, ó. Porque senão, porque o personagem, geralmente, né, quando ele não tá falando, a boca dele deve permanecer fechada. E a gente às vezes distrai e deixa a boca, né, aberta assim, e ele não tá falando, então não passa tanta credibilidade. Então é super importante que quanto mais você pressiona aqui, ó, mais o seu personagem vai ficando com a boquinha automaticamente fechada. Assim você tá colocando pressão nos seus dedos. Bom, feito isso, a gente vai cortar aqui ao redor e vai deixar só um pedacinho pra gente realizar esse acabamento aqui, ó, dobrando pra baixo, tá bom? Então eu vou pegar aqui e vou cortar ao redor, deixando sempre um pouquinho. Perfeito. Nas quinas aqui, ó, deixa eu abrir a boquinha. Você vai dar um pequeno cortezinho aqui, só a nível de acabamento, né? Quando você for dobrar ali atrás, vai te facilitar muito, muito mesmo. E agora eu faço o meu acabamento aqui, ó. Passo a cola no papelão. E venho dobrando, esticando ao máximo o feltro, tá? E aí, ó, você vai colando. Sempre que a cola gerar esses tracinhos, né? Tá vendo esse resíduo aqui? Tem gente que chama de teia de aranha. Então é super importante a gente retirar para dar um acabamento melhor ao nosso fantoche, tá bom? Então, vamos retirar as teias de aranha aí do nosso fantoche. Qualquer trabalho que você realize, né, com a cola quente para gerar um recurso, tire essas, tá vendo? Isso aqui, ó, esses fiozinhos. Porque como a cola é basicamente o silicone derretido, é comum, né, soltar essas rebarbas. Então eu insiro a cola e vou esticando meu feltro ao máximo. Muito bem. Tirando teia de aranha, os resíduos. Muito bem. O interior da boquinha já está todo encapado. Lembrando de pressionar. Sempre, sempre, sempre é importante pressionar. Então agora a gente vai colar aqui nessa parte externa essas tirinhas de papelão que a gente cortou para passar os nossos dedos. Então a gente vai primeiro quebrar essa fibra, essa estrutura do papelão, para que ele fique bem mais maleável, tá vendo? Isso. Isso aí. Tá vendo que ele fica bem, ó, bem mais maleável. E a gente vai primeiro dar um pinguinho aqui. Coloca a sua tirinha. Pressiona bem até secar, tá? Porque a cola, quanto mais quente ela dá, ela tem maior aderência, né, na superfície. Quanto mais quente ela tiver, porém ela também demora um pouco mais para colar.
Insere os 4 dedos, mede aqui mais ou menos onde dá, deixa um espacinho sobrando, né, para seus dedos não entrarem e ficarem incomodando a estrutura. Faz o corte, um pouquinho de cola do outro lado e cola o suporte. Mesma coisa atrás. Atrás, como é só o dedão, você não vai precisar, né, de tanta matéria para gerar essa estrutura. É bem mais fácil, bem mais rápido. Uma pontinha. Prende aqui, corta, né? E cola na outra extremidade da boquinha. Olha as teias de aranha. E tá vendo? Esse aqui é o mecanismo que dentro da boquinha, né, que ninguém vê, mas que dentro da cabeça do fantoche é ele que comanda tudo. Eu abro e fecho da boquinha. E agora a gente vai pegar o feltro na cor que a gente quer fazer a área externa da cabecinha, que aqui no meu caso vai ser esse verde musgo. E a gente vai cortar um tamanho que dê esse comprimento aqui. E para isso você pode pegar um barbante, coloca no início aqui da boquinha, leva ele até o fim. Tá vendo? Contorna aqui, ó. Quando chegar aqui na extremidade, você corta, deixando sempre um pouquinho, né, sobrando. E aí essa medida aqui eu sei que é essa parte aqui da minha boca. É a medida dessa parte aqui da minha boca. Logo, eu vou colocar ela no meu feltro aqui. E eu já vou ver qual o tamanho que eu preciso para dar essa voltinha, né? Para dar essa arredondadinha na boca. Feito isso, você define agora a altura que você quer da cabeça. Se você quer uma cabeça muito alta, se não precisa tão alta assim, pode ser uma cabecinha mais baixa. A cabecinha mais baixa é indicada quando os olhos do personagem forem ficados acima da cabecinha. Como exemplo, o sapo. Este aqui foi o sapo que eu fiz com outros tons de verdes. O interior da boquinha dele é rosa. Ele tem uma língua, né, que se estende. E eu volto a dobrar ela para ficar aqui dentro guardadinha. E aqui é um modelo de cabecinha baixa. E os olhos são acima do corpo. Acima, né, do corpo da cabecinha, da estrutura da cabeça. Mas esse grilo, como eu vou fazer ele? Os olhos, né, pertencentes à região da cabeça já. Então eu vou definir uma altura de aproximadamente 20 centímetros. É um palmo meu. 20 centímetros, terminando logo aqui abaixo. Bem aqui, ó. Feito isso, a gente corta. Feltro recortado. Eu já aproveitei, já fiz os 2 recortes, tá? Você pode fazer 2 logo. Um vai ser para a parte de cima da boca e um de altura menor vai ser utilizado para a parte de baixo da boquinha, essa parte do queixo. A gente vai tratar de deixar aqui bem linear, bem retinho, tá? Para dar acabamento na peça. E lembrando que se você for recortar, riscar, aliás, o seu feltro, sempre risque pelo lado avesso, não pelo lado que vai ficar a mostra, combinado? Então eu vou pegar aqui a parte que eu sei que é maior, né, que é a parte de cima dos dedos, e eu vou passar a minha cola bem aqui, ó, bem rente à boquinha. Não passa muita cola, porque se passar muita cola, ela não fica na região, você não consegue delimitar uma região específica para ela ficar. Como que você gera uma paleta de cores para o seu fantoche? Bom, você pode trabalhar cores quentes no fantoche, cores frias no fantoche. Você pode utilizar vários esquemas de cores, sabe? Que já fica até mesmo disponível no Google. Você pesquisa lá esquemas de cores e eles te dão várias opções
E aí você pode levar em conta as características de seu personagem. Por exemplo, tô colando aqui, tá, gente? Se for um personagem que tem raiva, então você pode utilizar muita cor quente. Quais cores são quentes? O vermelho é o principal, o laranja, o amarelo. E se for um personagem triste? Então você vai pro lado do roxo, do azul. Que são as cores que emitem mais uma monotonia, né? Bom, e feito isso, olha aqui como já tá. Meu dedo tá aqui dentro, olha aqui o mecanismo. Então quem tá na frente já não vê, né, o mecanismo. Olha só. Tá vendo como que é importante a gente deixar bem reto aqui, ó? Porque o nosso fantoche não é com costura, é com uma cola. Então quanto mais reto a gente conseguir deixar, o acabamento acaba saindo bem melhor. Então a altura dele, da cabecinha dele ainda tá com, né, os 20 centímetros que eu recortei. Olha só, tá bem longa a cabecinha. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui em cima, formando quase que um cone, né? A gente vai ver que aqui em cima vai afunilar um pouco. E aí eu vou passar minha cola, fechar aqui. Olha o formato que fica. A boquinha tá logo aqui abaixo. Ainda tá com os 20 centímetros, a gente não diminuiu quando faz essa colagem. Mas a gente diminui ele agora nesse momento, que a gente vai passar isso aqui pra baixo. Tá vendo, ó? Eu peguei aqui, aonde começa essa colagem aqui que eu fiz, ó. Eu vou dobrar pra baixo. E aí como que eu vou fechar? Eu vou fechar com cola aqui e aqui. Nos dois lados de dentro, pressiono, fechei. Aqui a base da cabecinha. Então, aqui a gente já tem uma cabeça quadrada, caso você queira, né, fazer o seu fantoche com uma base quadrada. É isso aqui, você já encerra aqui o seu passo a passo. Faz a mesma coisa aqui embaixo, né, o queixo. Igual fez aqui em cima, porém com tamanho menor. Você pode utilizar metade. Por exemplo, aqui na cabeça eu usei 20 centímetros, aqui embaixo você pode utilizar 10 centímetros para fazer o queixo. Mas se você quiser, né, deixar a sua cabeça mais redondinha, então você vai pressionar essas duas quinas para dentro, tá vendo? Não fica um formato de quadrado? Eu vou pressionar essas duas pontinhas para dentro. Pressiona dos dois lados. Isso. Tendo pressionado, eu vou passar só um pinguinho de cola lá dentro e vou segurar. Não deu pra ver muito bem, né? Vou voltar esse lado aqui que eu ainda não colei. Quininha quadrada, insere pra dentro. Insere uns 2 centímetros pra dentro. Inserir pra dentro, ela tá lá, a minha pontinha. Eu vou pegar um pinguinho de cola e aperto, pressiono. Isso, e agora o rostinho do seu personagem já vai estar redondinho. Eu levantei aqui para vocês verem que já fica redondinha a base, né, do nosso personagem. Pro queixo é a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, mas repetindo, é um tamanho menor. Você pode utilizar a metade que você utiliza aqui. A estrutura fica aqui atrás do mesmo jeito, olha aqui, como aqui eu não fechei, dá pra ver ainda, tá vendo? Meu dedão aqui, 4 dedos lá em cima. E agora, para terminar o fantoche, você vai utilizar, né, sua criatividade, vai inserir os olhinhos. E olhinhos, você pode fazer ele de EVA, você pode utilizar igual eu fiz aqui, ó. Eu comprei olhinhos de amigurumi, que são essas partes aqui coloridinhas, tá vendo? Você encontra eles no castanho, no preto, verde, azul. E o fundo são bolinhas de ping-pong, que eu corto ao meio e colo nele. Então é isso, a parte desse eu espero que vocês façam muitos fantoches. Se fizerem, marque a gente no Instagram, Grupo Alegria. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço, tchau!